E aí, meus amigos, beleza? Leonardo Torres na área. Aula de hoje, Direito Administrativo, especial para você, meu querido aluno do Direito Administrativo 2 da graduação da Estácio. Gente, época de coronavírus, enfim, a partir de agora, de forma assim temporária, eu espero, as aulas serão online, serão gravadas e eu irei disponibilizá-las no meu canal do YouTube. Legal? Muito bem. Professor, eu não sou aluno da Estácio, não sou do Direito Administrativo 2, mas eu curto o Direito Administrativo, né? Enfim, eu estudo para concurso público, estudo para exame de ordem. Eu posso também assistir a sua aula? Lógico, lógico. Para quem também não é aluno da Estácio, para quem não é do Direito Administrativo 2, mas é um entusiasta, né? Curte o Direito Administrativo, também essa aula é para você. Legal? Muito bem. Tema da aula de hoje, intervenção estatal no domínio econômico. Será que o Estado intervém na economia? E se ele intervém, de que forma? Só que antes de tudo, lógico, aqueles protocolos iniciais. O primeiro está aqui, ó, as minhas redes sociais, tem Instagram, tem e-mail, tem o meu sítio eletrônico e importante aqui, ó, no meu canal do YouTube, se inscrevam lá, porque eu irei disponibilizar essa aula e as demais nesse canal do YouTube. Beleza? E se você curtir, dê um joinha lá. Muito bem. E clique no sininho para que você seja notificado sempre que eu gravar um vídeo novo. Beleza? Muito bem, gente. E também é uma tradição em minhas aulas online, é uma tradição no início delas, até para que possamos criar um ambiente energético propício, nós iremos ler uma frase do bem, uma frase positiva, para que possamos aqui, principalmente nessa situação extrema, para que possamos vibrar na positividade. Vamos lá então, ó. Ser feliz não é viver apenas momentos de alegria, é ter coragem de enfrentar os momentos de tristeza e sabedoria para transformar os problemas em aprendizado. É isso aí, né, gente? Que tiremos algumas lições aí dessa fase que estamos passando. Muito bem. Vamos lá então, gente. A aula de hoje é isso aí, ó. Iremos tratar do quê? Iremos tratar aqui, ó, atuação do Estado no domínio econômico. Só que antes disso, é fundamental que relembremos o quê? Vamos lá, e essa pergunta é para você, meu querido aluno do Direito Administrativo 2, e também para você que não é. Pergunta, no que consiste a administração pública no sentido objetivo? O que é administração pública no sentido objetivo? Mesma coisa que sentido material ou funcional. Putz, não lembro. Lembra sim. Vamos lá, gente. Ó. Então, o primeiro ponto é esse aqui. O que é administração pública no sentido objetivo? Vou colocar assim, então, ponto de número 1 em nosso manual caseiro. Vamos lá, gente. Ó. Conceito objetivo de administração pública. Gente, não se esqueça que o conceito objetivo de administração pública é a mesma coisa que conceito material ou funcional, tá? Conceito objetivo, material ou funcional. Você sabe que a administração pública, no seu conceito objetivo, na verdade, traduz as suas atividades. Então, sempre que perguntarem a você, me diga uma coisa, você, pois não, o que é administração pública num viés, numa perspectiva objetiva? São as suas atividades. Legal. Qual que é a primeira atividade típica da administração? Prestar um serviço público. Prestar um serviço público. Legal. Qual que é a segunda atividade típica da administração? Exercer o poder de polícia administrativa. Tanto que eu gravei um vídeo ontem já disponibilizei no meu YouTube, que eu falo que a quarentena, né, quando a administração pública institui quarentena, a base dela é o poder de polícia administrativa, reduzindo seu direito de ir e vir em prol da saúde pública. Terceira atividade típica da administração pública, fomento. Fomento é incentivo, ajuda, exemplo, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. E a quarta atividade típica da administração pública, que é a que nos interessa agora, é a intervenção administrativa. Amigos e amigas, o que é intervenção administrativa? É o Estado, né, através da administração pública, intervindo na economia em prol do interesse público. Sempre que o Estado intervir na economia, sempre que o Estado intervir no domínio econômico, o nome disso, intervenção administrativa, é uma atividade típica da administração pública, ok? Legal. Gente, tem muito cuidado porque não se esqueçam que exercer a administração pública é uma atividade típica do Poder Executivo, então de forma especializada, de forma típica, quem que é o gestor de políticas públicas, né, o executor e o definidor é o Poder Executivo, normalmente é ele que intervirá na economia. Tudo bem? Só que não se esqueçam também que os demais poderes também administram atipicamente, mas o foco da administração pública, né, como atividade fim, é o Poder Executivo. Legal. Professor, eu já sei então que intervir na economia
é uma atividade típica da administração pública que normalmente será executada pelo Poder Executivo. Legal. Mas quais são as formas de intervenção estatal na economia? Venham comigo então. Ponto de número 2. Você fala assim, professor, você está em sua biblioteca, você está em sua sala, né? Que sala grande, você é uma pessoa bem-sucedida, você é uma pessoa rica. Não, gente, na verdade não. Isso aqui é um chroma key, tá? Que eu coloco o fundo que eu quiser. Então, por exemplo, eu posso estar aqui num grande palácio agora, num grande centro de convenções. Ou de repente eu posso agora estar aonde? Vamos aqui mudar. Posso estar também, deixa eu ver aqui, ó, numa praia. Numa praia. Vamos lá, gente. Pode estar aqui, ó, no sul da ilha do Campeche. Eu gostei. Vamos colocar esse fundo aqui, gente, ó. Ou de repente eu posso estar aqui também, ó. Vamos colocar aqui. Será que tem alguém na Figueira? Aqui, ó, Praça 15, gente, ó. De repente, ó, posso aqui estar aqui, ó. Praça 15 é o fundo. Legal, né? Bem bacana também. Ou de repente, eu posso estar aqui, gente, ó. Posso estar aqui num camarote aqui numa micareta, Olha que legal, gente, ó. Aqui, ó. Lá no Muito Axé, na Bahia aqui, gente. Olha que legal, né? Enfim, o que vocês preferem? Praia ou ao fundo aqui uma micareta? O que vocês preferem, gente? Vamos colocar aqui, ó. Ó, micareta ou praia? Tá? Vamos na praia mais, né? Mais ameno aqui para a aula. Muito bem. Então, nosso fundo aqui é a praia. Ou vamos manter aqui um ambiente mais sóbrio. Vamos manter um ambiente mais sóbrio aqui, né? A biblioteca. Muito bem. Mas enfim, gente, ó, como que o Estado ele intervém na economia? Vamos colocar aqui então, vou pôr no papel. Ó. Coloque aí então. Ponto de número 2. Formas de intervenção estatal na economia. Formas de intervenção estatal na economia. Então, as formas de intervenção, as modalidades de intervenção. Legal. Vamos lá, gente. O Estado ele intervirá no domínio econômico, na economia, de duas formas. Nós temos aqui o Estado regulador, e nós temos o que? O Estado, gente, executor. Nós temos o Estado executor e o Estado regulador, ok? Aí só um toque importante porque, gente, não importa a forma pela qual o Estado intervenha na economia, tá, gente? Essa intervenção na economia é exceção e não regra. Intervenção na economia é exceção e não regra. Legal. Professor, o que seria a intervenção na economia por parte do Estado de forma regulatória? O que seria o Estado regulador? Gente, na verdade aqui, ó, é o Estado o quê? É o Estado fiscalizando. É o Estado, por exemplo, praticando medidas, condutas, por exemplo, para evitar condutas que possam abalar ou prejudicar a economia. Então, por exemplo, quando algumas empresas, elas combinam preços, lá o tal do cartel, isso é uma prática nefasta da economia e isso tem que ser combatido pelo Estado. Tanto que nós temos, um exemplo disso é o CAD. O CAD, gente, ó, sai daqui você. Um exemplo disso é o CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é uma autarquia que é ligada ao Ministério da Justiça, gente, cujo intuito é o quê? Justamente evitar essas práticas que possam prejudicar a economia. Beleza, gente? Tanto que eu cito, por exemplo, aqui uma lei, cadê você? Aqui, gente, ó, eu cito, por exemplo, aqui também uma forma de regular a economia, a própria lei, o próprio legislador, ó. A Lei 12.529 de 2011. Na verdade, gente, essa lei ela instituiu o SBDC. O que é o SBDC? É o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. É o Sistema Brasileiro de Defesa aqui da Concorrência, que traz lá algumas condutas que são passíveis de sanção. Uma delas é o cartel, o dumping, dentre outras condutas que são prejudiciais à economia. Beleza, gente? Muito bem. Um outro exemplo que eu cito de Estado regulador, regulando a economia, gente, por exemplo, aqui outro exemplo, ó, o exemplo 2 que eu cito, é o Estado criando, por exemplo, agências reguladoras. E nós temos algumas agências reguladoras que regulam certos setores do mercado. Por exemplo, gente, ó, o setor de telecomunicações, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, o Estado criando agências reguladoras, elas regulam certos setores do mercado
e também, lógico, garante lá um serviço público de qualidade, mas além disso também evitam práticas que possam prejudicar a economia, tá, gente? E não se esqueça que uma agência reguladora é uma autarquia especial juntamente com as autarquias, né, que são agências executivas, tá, gente? Não se esqueçam, então, que a agência reguladora é uma autarquia especial. E a autarquia especial são duas, as agências reguladoras e as agências executivas. Professor, qual que é a natureza jurídica do CAD? O CAD, ele é também uma reguladora? Não, na verdade, o CAD é uma autarquia, só que ele não tem a natureza de agência reguladora, ok, gente? Na verdade, uma autarquia que tem o intuito aí de fiscalizar atividades econômicas. Gente, por exemplo, quando há a fusão de grandes empresas, até para evitar o monopólio indireto, né? Enfim, monopólio velado, é o CAD que autoriza ou não a fusão de grandes empresas. Por exemplo, a fusão da Perdigão e a Sadia. Quem autorizou lá foi o CAD. Muito bem. É isso aí, tá, gente? Então, no primeiro momento, como que o Estado intervém na economia? Regulando, fiscalizando, disciplinando, estabelecendo regras para evitar práticas que possam prejudicar a economia. Legal. Gente, e quando que o Estado ele intervém na economia como Estado executor? Gente, é o Estado executando diretamente uma atividade econômica, é o Estado executando diretamente uma atividade econômica e até mesmo monopolizando certos setores. Calma lá, então, o Estado, ele intervém na economia como executor quando ele diretamente exerce uma atividade econômica através das empresas públicas e das sociedades de economia mista e também quando ele institui o monopólio. Legal? E só um toque importante porque, gente, no Brasil, o monopólio, em regra, é proibido. Somente uma pessoa pode monopolizar alguns setores. Que pessoa? A União, tá? Depois vejam lá no artigo 177 da Constituição Federal que somente a União pode monopolizar setores. Por exemplo, exploração do petróleo, monopólio da União. Outro exemplo, gente, atividades nucleares, o monopólio da União, e alguns também suscitam que o serviço postal, entrega de cartas, é monopólio também da União, beleza? Vamos colocar aqui então no papel, quando que o Estado ele intervém na economia como executor. Então, primeiro aqui, exemplo 1, gente, ó, exemplo 1, através das estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, executando diretamente uma atividade econômica. E exemplo 2, instituindo o monopólio, legal, de alguns setores do mercado, artigo 177 da Constituição Federal. E não se esqueçam que somente quem pode monopolizar setores no Brasil é a União. E que setores que a União ela monopoliza? Monopoliza lá a atividade nuclear, monopoliza a exploração de petróleo e também lá para alguns o envio de cartas, o serviço postal. Legal? Gente, só que muito cuidado porque o Estado ele só poderá exercer diretamente uma atividade econômica em algumas situações pontuais. Venham comigo aqui, ó. O artigo 173 da Constituição Federal, ele vai trazer o quê? As situações onde o Estado pode exercer diretamente uma atividade econômica, o Estado empresário. Vamos lá então, venham comigo, vamos aqui analisar com muita calma, com muita singeleza o artigo em questão. O artigo 173 da Constituição Federal, que estabelece as situações pontuais onde o Estado pode diretamente exercer uma atividade econômica. Vamos lá, gente, ó. Aqui, ó, artigo 173, caput. Ressalvados os casos, volta aqui, filho, quero realce. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de uma atividade econômica pelo Estado só será permitida quando? Muda a cor. Quando? Vem aqui. Opa. Necessário ou imperativo da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Então, espera um pouquinho, professor. Então, quer dizer que o Estado ele só executará diretamente uma atividade econômica por uma empresa pública ou por uma economia mista, salvo as hipóteses previstas na Constituição em duas situações. Primeira hipótese, quando há uma necessidade de preservar a segurança nacional. Que o exemplo que eu sempre menciono em aula é a tal da Imbel, você sabe que é a indústria brasileira de materiais bélicos, é uma empresa pública federal, exerce uma atividade econômica. Ela produz, por exemplo, armas de fogo, equipamentos militares e é uma atividade econômica. E essa empresa pública foi criada por imperativo da segurança nacional. Legal.
Ou, de repente, o Estado também pode exercer uma atividade econômica se for para atender o que é um relevante interesse coletivo. Gente, por exemplo, Correios, pelo menos à época da sua criação, há 100 anos, realmente era um relevante interesse coletivo que a União ela monopolizasse esse setor, criasse uma empresa pública que garantiria que as cartinhas do Brasil seriam levadas a qualquer rincão. Só que, na verdade, hoje, né, gente, as cartas não têm a mesma importância que tinham há 100 anos atrás. Tanto que nós temos aí um movimento para privatizar os Correios, tá? Mas qual que é a provocação de prova? Cai em prova assim, ó. O Estado só pode exercer uma atividade econômica diretamente se for para atender o imperativo da segurança nacional ou para atender o relevante interesse coletivo estabelecido em lei. Certo ou errado? Errado, gente. Não somente nestas duas situações que o Estado pode exercer uma atividade econômica. Anotem aqui, ó, bem no comecinho do caput do artigo. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, o Estado só pode exercer uma atividade econômica nestas duas situações. Ou seja, além destas duas hipóteses, imperativo da segurança nacional ou interesse coletivo, a própria Constituição pode o quê? Estabelecer outras hipóteses em que o Estado pode exercer diretamente uma atividade econômica, tá? E notem o seguinte, que o Estado, ele só exercerá uma atividade econômica não buscando lucro. O que dá dinheiro no Brasil? Vamos aqui abrir uma fábrica para vender álcool gel. Não, na verdade, o Estado só exercerá uma atividade econômica porque há interesse público. O que dá dinheiro aqui no Brasil? Vamos aqui montar a churrascaria do Estado? Não, gente, não. Ele só exerce porque há interesse público, beleza? Muito bem. E ele só exercerá uma atividade econômica através do quê? Através lá de uma empresa pública ou economia mista. E vocês sabem que as empresas públicas ou economias mistas são entidades que integram a administração pública indireta. Só para relembrar, empresa pública e economia mista tem a criação autorizada por uma lei específica ordinária, nasce quando você registra o estatuto ou contrato social em cartório e o regime é privado. Elas perdem as prerrogativas do regime público, só que mantêm as sujeições. Da mesma forma que pagam impostos, perdem as prerrogativas, elas mantêm as sujeições, fazem concurso, prestam contas e tal, beleza? Exemplo de uma empresa pública federal, por exemplo, Correios, economia mista federal, por exemplo, Banco do Brasil, legal? Exemplo de uma empresa pública federal, Correios, Caixa Econômica, e exemplo de uma economia mista federal, lá o Banco do Brasil, a Petrobras. E não se esqueçam que as empresas públicas ou economias mistas, elas podem ou prestar um serviço público ou exercer uma atividade econômica. E falando nelas, venham comigo aqui, ó, artigo 173, parágrafo 1º aqui da Constituição, ó. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da economia mista e de suas subsidiárias que explorem uma atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre a sua função social e forma de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Gente, esse dispositivo reforça a ideia do quê, gente? Que as estatais, empresas públicas, economias mistas, que exercerem uma atividade econômica, elas terão o mesmo regime jurídico no que tange lá obrigações civis, comerciais, trabalhistas e questões tributárias das empresas privadas. Elas perdem as prerrogativas. Seria justo, por exemplo, um banco público, o Itaú, aliás, um banco público, a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, não pagar impostos e o Itaú, que é um banco privado, mas que concorre com a Caixa, pagar imposto? Não. Então, sempre que o Estado exercer uma atividade econômica concorrendo com particulares, ele perderá as prerrogativas até para que haja uma livre concorrência. Legal. Vamos lá, gente, ó. Este estatuto também estabelecerá o quê? A licitação e contratação por parte delas, a constituição e funcionamento de conselhos de administração e fiscal, legal, os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. Então, calma lá, professor, a própria Constituição determina então que seja criado um estatuto que estabeleça aqui algumas disposições para as empresas públicas e economias mistas que exercerem uma atividade econômica. Pergunta, esse estatuto já existe? Já. É a famosa Lei 13.303
de 2016, tá, gente? É o Estatuto das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista, ok? E olha que interessante, esse estatuto, ele não se aplica somente àquela que prestar um serviço público não, tá? Também se aplica àquela que exercer uma atividade econômica, ok? Muito bem. Mas o que é aqui? Vamos lá, gente, ó. Outro ponto importante é o seguinte, O parágrafo 2º aqui do artigo 173, ele reforça a ideia do quê, gente? Empresa pública, economia mista, o regime é privado, principalmente aquelas que exercerem uma atividade econômica. Sempre que o Estado exercer uma atividade econômica, terá o mesmo regime jurídico dos particulares. Ele não terá prerrogativas, até para que haja uma livre concorrência. E isso é reforçado pelo parágrafo 2º aqui do artigo 173, ó. Tá aqui, gente, ó. Parágrafo 2º, artigo 173. Cadê você? Tá aqui, ó. As empresas públicas e as economias mistas não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Ou seja, o Caixa Econômica, empresa pública, você é um banco. O Itaú paga imposto, que também é um banco? Paga, você paga também. Então, para que haja uma livre concorrência, qual que é a questão que eu até expliquei na minha aula de organização da administração pública? Se for uma estatal, empresa pública, economia mista, que exercer uma atividade econômica, beleza, regime privado, perde prerrogativas e mantém as sujeições. Só que os tribunais têm entendido o quê? Que se for uma empresa pública, economia mista, que preste um serviço público, por mais que o regime seja privado, elas conservariam 3 vantagens do regime público. Quais vantagens? Não pagam impostos, os bens são impenhoráveis e não vão à falência. Somente em relação àquelas que prestarem um serviço público. Exemplo de uma empresa pública que presta um serviço público, por exemplo, Correios. Exemplo de uma economia mista que presta um serviço público, por exemplo, a Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, tá? Mas se for uma questão, gente, mata-mata, eu colocaria o que? Regime privado. Agora, se for uma discursiva, o que eu diria? Excelência, estatal que exercer uma atividade econômica, regime privado, realmente perdem prerrogativas. Agora, se for uma estatal que preste um serviço público, regime é privado, só que elas conservarão algumas vantagens. Que vantagens? Imunidade tributária, bens impenhoráveis e também não vão à falência. Mas, professor, por que a empresa pública e economia mista, que presta um serviço público, conservam essas 3 vantagens? Porque a jurisprudência, os tribunais superiores entendem que quando a estatal prestar um serviço público, o ponteirinho estaria um pouco mais próximo do regime público. Não totalmente, mas um pouquinho mais próximo, ok? E quando ela exercesse uma atividade econômica, o ponteirinho um pouco mais próximo do regime o quê? Privado. E não se esqueçam que não importa se é estatal, presta um serviço público ou exerce uma atividade econômica, elas sempre manterão as sujeições. Licitação, prestação de contas, concurso público para seleção de pessoal. Legal. Vamos lá, mas o que, gente? Ó, outro ponto importante é o seguinte. Você, meu aluno do Direito Administrativo 2, você sabe que nós sempre resolvemos os casos concretos em nossas aulas. E aqui não seria diferente, tá, gente? Vamos lá, então, resolver aqui o caso concreto da aula 7. Estamos aqui na aula 7, que é a aula aqui sobre a intervenção estatal na ordem econômica, tá? Vamos lá, então, resolvendo aqui o caso concreto aqui da aula 7. As empresas Frangão, Quero Frango e Frangone, que juntas detêm 2/3 da produção nacional de aves para consumo, realizam um acordo para reduzir em 25% a comercialização de aves de festa, aves maiores consumidas especialmente no Natal, de modo a elevar o seu preço pela diminuição da oferta, incrementando o lucro, bem como reduzir os estoques de frango comum, cujo consumo havia caído sensivelmente naquele ano. Às vésperas do Natal 2009, as empresas são autuadas pelo órgão competente pela prática da infração da ordem econômica. Em suas defesas, as 3 alegam que a Constituição consagra a liberdade econômica, de modo que elas poderiam produzir na quantidade que desejassem e se desejassem, não sendo obrigados a manter um padrão mínimo de produção.
6 meses depois, os autos são remetidos ao julgador administrativo, que, diante do excessivo número de processos pendentes, somente consegue proferir sua decisão em outubro de 2013. Autuação em 2009 e decisão administrativa em 2013. Em alegações finais, as empresas apontam a prescrição ocorrida. Sobre a situação dada, responda fundamentadamente aos itens a seguir. Vamos lá. Itens a seguir. Está aqui. A conduta das 3 empresas é lícita? E aí, meus amigos, pensem aí. Elas agiram de forma lícita? A conduta delas é lícita? E aí, gente? Conduta lícita ou conduta ilícita? Gente, conduta totalmente ilícita. Conduta totalmente ilícita. Vamos colocar aqui, então, vamos responder. Vamos lá, gente, ó. Vamos lá. Sai daqui, momento namastê. Aqui, ó. Conduta delas é lícita? Não, gente, lógico que não. Conduta, ela é o quê? Ilícita. Isso por quê? Vou explicar. Vamos lá. Conduta, ela não é lícita, a conduta, ela é ilícita. E o fundamento aqui dessa resposta é justamente o quê? Ó? Aliás, a lei 12.529 de 2011, que instituiu lá o tal do SBDC, Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Tudo bem, gente? E também aqui a fundamentação, gente, o artigo 36, parágrafo 3º, inciso 1º, combinado com o artigo 173, artigo 173 da Constituição Federal. Gente, na verdade, a própria lei estabelece o quê, gente? Que essas condutas, elas ferem lá a ordem econômica. Tudo bem, gente? Então, na verdade, o ato de acordar, combinar, o manipular preços ou a produção de produtos de forma a prejudicar a concorrência, gente, com certeza, isso sim é uma infração à ordem econômica. E, lógico, enseja aí a atuação do Estado, atuando e autuando-as, ok? Então, realmente é uma conduta ilícita, elas ferem lá o sistema brasileiro que defende a concorrência e realmente elas praticaram lá infrações à ordem econômica. Beleza? Muito bem. Agora aqui, a segunda pergunta é a seguinte, ó. É procedente o argumento da prescrição? Gente, notem o seguinte, que elas foram autuadas em 2003, ok? Aliás, elas foram autuadas em 2009, e o julgamento na administração pública só se deu em 2013. 2010, 2011, 2012, 2013, 4 anos. Prescrição intercorrente. A própria lei que criou aqui o SBDC, gente, ela fala que sim. Porque se os processos administrativos ficarem parados por mais de 3 anos sem um julgamento, ocorrerá a tal da prescrição intercorrente. Até em prol da segurança jurídica, né, gente? E quem estabelece isso também aqui é a lei 12.529. Então, nesse caso, gente, nesse contexto aqui, a autuação pela infração da ordem econômica, se os processos administrativos que derem ensejo à autuação de uma empresa, por exemplo, ficarem parados, sem decisão, por mais de 3 anos, eles serão arquivados de ofício ou a requerimento aí da parte interessada. Tudo bem, gente? É isso aí, então. Galera, então a aula de hoje foi sobre esse tema, foi a aula 7. Legal, gente? Nas próximas aulas, nós iremos tratar do quê? Nós iremos tratar lá do tema agentes públicos. Tema super importante, tanto que é tão importante, né, você aluno do Direito Administrativo 2, que nós teremos quantas aulas sobre agentes públicos? Nós teremos várias aulas. Eu não estou aqui agora com o cronograma, gente, eu estou. Enfim, mas eu acho que serão umas 4 ou 5 aulas sobre o tema servidores públicos, agentes públicos. Então tem aqui, ó, semana 8, servidores públicos número 1. Semana 9, servidores públicos número 2. Semana 10, servidores públicos 3. Tem mais coisa? Tem. Vamos lá. Semana 11, servidores públicos 4. São várias aulas dedicadas a eles, aos servidores públicos. Semana 12, servidores públicos 5. Olha que legal, gente. 5 aulas a princípio sobre servidores públicos.
e semana 13 é um outro tema, controle do Estado, tá, gente? Mas enfim, serão 5 aulas sobre o tema agentes públicos, servidores públicos, enfim, que nós iremos tratar, eu espero que de forma presencial, mas se não rolar, de forma online. Tudo bem, gente? Para por aqui então, ó. Beijo no coração, saudade de todos, namastê, legal? E eu vou passar o link dessa aula aí para vocês aí, meus alunos da Estácio Direito Administrativo 2. E para quem não é aluno da Estácio, também tudo de bom. Para quem está se preparando para concurso, continue estudando, exame de ordem também. E é isso aí, tá, gente? E tenho certeza que em breve essa situação triste, ela vai passar, enfim. E nós teremos lições aí sobre esse fato, ok? Beijo no coração de novo, tudo de bom, valeu!